Nós temos dado sempre uma atenção especial em relação à sobrevivência do planeta, o clima, as plantas. Estamos falando aí a respeito de algumas da biodiversidade, dos ataques que o sistema econômico, a maneira pela qual o mundo se organiza contra a natureza e por aí afora. E esse tema também chegou lá na Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade. Quem está aqui conosco é o Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Márcio, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heroto. Bom dia para você, para todo mundo, para todos que nos ouvem. Márcio, na sua avaliação, o mundo sai dessa conferência de biodiversidade com alguma coisa prática? Olha, Heródoto, a gente teve um avanço ali que foi o reconhecimento das populações indígenas, populações afrodescendentes, negras, como a gente chama nas conferências, constituintes, ou pessoas que passam a participar com voz mais ativa dessa conferência. Mas tem um ponto ali que sempre importa muito, que é o que sai no papel do acordo dos países. E ali a gente foi mal, né? Nós temos sempre os países em desenvolvimento, países mais ricos, os países que mais provocaram prejuízo ao meio ambiente, historicamente, bloqueando avanços, principalmente quando a gente tem que tratar de dinheiro. Isso foi o que aconteceu em Cali, agora na Colômbia, nessa conferência, que é a Conferência da Biodiversidade. Não confundir com as que tem daqui 2 semanas, que é a Conferência de Clima no Azerbaijão. Essa da biodiversidade, ela ali no finalzinho, no apagar das luzes, inclusive, nem chegou a fechar o texto final. Ficou em suspenso, tamanho desacordo que aconteceu entre os países. E, Márcio, qual foi, dá para dizer para a gente um desses desacordos, um ponto que o pessoal não se entendeu, não quis concordar, não quis acertar? Olha, sim, esses desacordos, inclusive, eles acontecem nas 2 conferências, tanto biodiversidade como de clima. Ela diz respeito a pagamentos pelo que a gente, ou criação de fundos, pelo que a gente vai precisar fazer de esforço no mundo, e esses recursos que são depositados nesses fundos vão servir para bancar mesmo, para financiar esses esforços, seja de preservação, de diminuição de emissão de gás de efeito estufa, e esse dinheiro iria principalmente para os países em desenvolvimento. No caso de biodiversidade, para quem tem floresta, é o caso da própria Colômbia, o Brasil também, e outros países, Indonésia, Congo, que são países que precisam mesmo de ajuda para poder, por exemplo, combater desmatamento, gerar economias com a floresta viva, né? E isso é um debate que a gente espera aí há décadas. É um debate que ele não é fechado, que ele não caminha. Esse dinheiro, inclusive, em alguns momentos ele é prometido e nunca chega. E quando se faz um movimento de maior pressão nos países envolvidos, eles acabam bloqueando ali as negociações. Então, ali em Cali foi muito o que aconteceu mesmo. Empurraram, inclusive, essa negociação até o finalzinho da conferência, ali na plenária final, e quando chegou no finalzinho da plenária, esses países desenvolvidos, eles simplesmente falaram que não aceitavam o texto, não aceitavam mais o acordo, e aí a coisa realmente desandou, teve uma reação muito forte de muitos delegados, inclusive da representante brasileira, né, que chefiava a delegação no momento, e foi algo muito acertado, inclusive, de expor esse bloqueio, que é uma vergonha, na verdade, principalmente diante de tudo que a gente está vendo, né, Heródoto? As mudanças climáticas, essa destruição toda do planeta, não é algo mais que a gente vê nos relatórios, né? Hoje você liga a TV, abre a janela de casa, você está vendo acontecer. A gente viu aqui, infelizmente, no Rio Grande do Sul, o custo que é a gente não tomar medidas antecipadas. Márcio, podemos dizer, então, que essa reunião fracassou? Olha, essa reunião não andou o que ela deveria, né? Ela não entregou o que ela deveria, e isso daí, obviamente, vai criando também um efeito cascata, Heródoto. Agora, né, como eu citei, a gente tem a conferência no Azerbaijão, que é a conferência do clima, e se você cria um ambiente ruim, em que você não tem acordos em uma conferência, isso acaba se arrastando para as outras, esse clima de desconfiança. A gente tem agora situações bem pesadas, né, para a próxima rodada de negociações de clima. É uma negociação que vai, inclusive, acontecer após a eleição americana. Eu te diria que a eleição americana talvez seja o principal evento ambiental que a gente vai ter no planeta,
Porque se a gente tiver uma vitória do Trump, como o cientista político estava conversando com você agora há pouco, né, o Brian, ele estava prevendo, o Trump ele promete tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Estados Unidos que é o maior poluidor histórico do planeta e também o país que mais teria recursos para investir nessa transição que a gente precisa fazer para deixar a crise climática de lado, ou pelo menos começar a atuar em cima dela. Então, só para a gente ter uma ideia da tensão que a gente tem já, né, nessas negociações, e pode piorar ainda mais se a gente tiver um evento tão adverso como esse aí das eleições americanas. Márcio, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, um bom dia para todo mundo. Nós agradecemos ao Márcio Astrini, que é secretário executivo do Observatório do Clima, e de fato, né, perguntado a ele se houve um fracasso, de certa forma, acho que até o Márcio admitiu que realmente a coisa não andou bem por lá. Olha, essa reunião não andou o que ela deveria, né? Ela não entregou o que ela deveria, e isso daí, obviamente, vai criando também um efeito cascata, Heroto. Agora, né, como eu citei, a gente tem a conferência no Azerbaijão, que é a conferência do clima, e se você cria um ambiente ruim, em que você não tem acordos em uma conferência, isso acaba se arrastando para as outras. Às 8h40 nós temos também outras notícias da cidade.